Falar com Frades. Hoje eu vou fazer um vídeo aí comentando sobre as mulheres provando do próprio veneno. A gente viu aí recentemente alguns casos, né? Teve um especial que ficou bem famoso, que foi daquela moça feminista lá que é, foi processada lá por conta de cometer transfobia contra aquela Hilton lá. Acho que é Erika Hilton, não sei agora o nome da. E aí o que acontece? É, claro, né? Como era uma mulher, é, recebeu ali, foi acho que condenada, né? Porque hoje o crime de transfobia ele é um crime equivalente ao racismo, né? Ele é da cadeia e é inafiançável e imprescritível, né? É, e aí, bom, ela foi condenada, né? Aí, como era mulher, era feminista, e aí, tipo, tá, vai receber asilo na Europa, né? Foi passear na Europa e tudo mais, né? Se fosse um homem, a gente sabe que não teria nada disso. Mas beleza, né? Comentando sobre essa situação que aconteceu, e aí eu tenho visto muita frequência postagens nas redes aí é, sobre elas indignadas com as trans dos esportes e entrando no banheiro que elas usam e tal. E eu, cara, pra ser bem sincero, eu me divirto um monte, eu dou muita risada, assim, porque é bem feito, sabe? É bem feito, assim. Eu gosto de ver ela se ferrando nesse sentido. Por quê? Porque, primeiro que elas defenderam essas pautas durante 10, 15, 20 anos, né? Com um intuito nada benevolente, né? Nada altruísta. Nenhuma empatia elas tinham por essas pessoas, né? Elas simplesmente queriam usar isso como uma outra arma para atacar os homens, né? E aí, bom, é, foram apoiando, né? Foram se unindo esses grupos organizados, políticos, articulados, para tentar atacar a figura masculina. Então, elas viram isso uma boa oportunidade para continuar cometendo as atrocidades que elas fazem, né? Tentar instaurar ali o regime matriarcal supremacista delas, que elas tanto ficam, é, ficam divagando sobre isso, né? Então, o que que acontece? Se aproveitaram um monte desse movimento e agora, quando a água começou a bater na bunda, né? Que elas começaram a sentir que isso estava prejudicando elas, aí elas de repente resolveram abandonar os aliados, né? Curiosamente, convenientemente. Então, por que que eu tô trazendo esse tema aqui para vocês? Claro, eu me divirto vendo elas sendo vítimas da própria ideologia, da própria hipocrisia, da própria mentira, da própria manipulação. É delicioso ver elas pagando de alguma forma pela própria maldade, né? Mas também existe uma situação que, assim, hoje a gente precisa entender, pessoal, que transfobia é crime, né? É da cadeia, ok? Então, o que que acontece, né? Eu tenho visto muitas postagens aí nas redes de elas tecendo comentários extremamente transfóbicos, tá? Mais uma vez, não que seja algo que eu me importe, tá? É uma questão de estratégia, ok? Elas estão tecendo comentários criminosos nas redes, né? E achando que vão sair impunes, né? O que que eu vejo hoje dentro da nossa comunidade aqui como uma ótima oportunidade de fazer elas recuarem na censura delas, tá? Justamente elas começarem a pagar por esses crimes. Então, quando vocês virem esse tipo de comentário transfóbico, esse tipo de coisa, tá? Por mais que vocês achem correto que essas pessoas não possam entrar no banheiro delas, etc., não nutram nenhum tipo de empatia. Pelo contrário, denunciem, tá? É crime. E elas precisam começar a sentir que a censura vai chegar nelas também, tá? Enquanto nós homens estamos sendo censurados, elas estão rindo, estão aplaudindo, estão achando ótimo. Agora que elas começaram a ver que elas também não podem falar certas coisas, elas estão sentidas. Então a gente tem que bater na ferida, ok? Elas têm que sentir que a censura é ruim. Você não faz com um coleguinha aquilo que você não quer que seja feito com você, não é verdade? Elas precisam entender isso, tá?
Então, o que eu aconselho? Quando os senhores virem esse tipo de comentário, primeiro, não defendam o ponto delas, de forma alguma, e denunciem por transfobia nas redes, ok? A partir do momento que elas começarem a sentir que estão sofrendo do próprio mal, do próprio veneno que elas mesmas criaram, talvez aí, nessa possibilidade, elas recuem, ok? Não é justo a gente ficar aqui só tomando pancada, galera, e a gente ficar só se defendendo, ok? É chegado o momento de aproveitar essa oportunidade e denunciar, porque agora elas estão cometendo um crime que elas mesmas apoiaram que fosse crime, que elas mesmas aprovaram, ok? Então elas não têm o direito de cometer um crime que elas mesmas disseram que é crime, certo? Então prestem atenção porque essa é uma oportunidade de ouro para nossa comunidade mostrar ao movimento feminista que a censura não é o caminho, ok? Eu não quero que, de forma alguma, mobilizar os senhores para uma batalha, qualquer coisa desse tipo. Eu quero que os senhores sigam os caminhos de vocês aí, tranquilos, em paz, felizes. No entanto, eu sei que vocês estão vendo isso por aí também, né? É, então, melhor do que comentar, do que afrontar, é denunciar, beleza? Vamos usar o sistema contra o sistema. Vamos destruí-lo de dentro para fora. Beleza, galera? Essa é a ideia de hoje. Não, obviamente, ninguém é obrigado a concordar com o meu ponto de vista. Mas é isso, né? É o que eu vou fazer quando eu vi. Principalmente se forem influências grandes, né? É uma ótima oportunidade de derrubar contas de pessoas mal intencionadas, né? Que odeiam homens, que enchem, né? Tá na hora dessas pessoas começarem a sentir o peso das próprias escolhas. Beleza? Deixa o like pra gente aí, galera. Deixa um comentário. E hoje, mais tarde, temos live. Valeu!